Capítulo 64. Nick olhava o luar, penetrando pela janela do quarto, deitado em sua cama. Agitado, insone. Era como se um peso de 10 toneladas estivesse em cima do seu peito. Respirava com dificuldade. Era necessário muito esforço para respirar, e o deixava totalmente exaurido. Rolou-se na cama, ergueu-se um pouco, recostou-se nos travesseiros, tentando aliviar a pressão nos pulmões. Não funcionou. Pelo contrário, a nova posição provocou um espasmo de dor que se espalhou pelo peito e desceu pelo braço esquerdo, até deixá-lo completamente imobilizado. Nick sabia que estava morrendo e sentia medo. Tudo o que ele mais amava estava neste mundo. Fiona, a família dela, todos os amigos deles, pintura e música, champanhe gelado, rosas brancas. Se havia um outro mundo, quem podia dizer o que lá haveria? Um Deus austero que seguramente o desaprovaria. Anjos desanimados como aqueles que Giotto Santos pintava. Santos devotos. Um monte de chatos e flutuando pelas nuvens. Definitivamente não havia lugar para ele, tampouco ele queria ir para este lugar. Ele se viu de novo acometido pela dor, gemeu. A doença o torturava. Queria se libertar dela, mas ao mesmo tempo estava com medo de morrer. Ele lutava para respirar, para suportar a dor dilacerante em seu peito, para manter acesa a chama frágil da vida. A dor abrandou e lhe veio à mente uma imagem tranquilizadora, o seu antigo amor. A visão de Henry o acalmou, a despeito de onde estivesse. Henry estaria esperando por ele, e talvez o outro mundo não fosse tão horrível como imaginava. Talvez fosse um lugar maravilhoso. Quem sabe uma vila italiana onde ele pudesse encontrar Leonardo e perguntar sobre a identidade de sua Mona Lisa. Um lugar onde desfrutaria uma garrafa de vinho com Michelangelo e acabaria descobrindo quem era o bonito Davi. Ou talvez Paris, onde ele faria uma ceia com Vincent em algum café próximo ao Sena. E o pintor estaria feliz e cheio de saúde, porque todo mundo no paraíso comprava suas telas. Talvez fosse um lugar onde junho nunca acaba e é sempre quentinho, e as rosas não param de florescer. Um lugar onde ele poderia viver feliz com Henry. Recostado em seus travesseiros, agora ele se sentia mais em paz, com menos medo. Mas foi perturbado por um outro pensamento. Se partisse para se encontrar com Henry, o que aconteceria com Fiona? Ele virou a cabeça e olhou-a. Ela estava adormecida na enorme poltrona que pediu para Foster colocar ao lado da cama, com um livro aberto no colo. Nas últimas noites, ele conseguiu convencê-la a voltar para a cama em torno da meia-noite ou um pouco mais. Mas, nesta noite, ela se recusara a deixá-lo sozinho. Ela aprumava-se na cadeira à medida que ele dormia e acordava, até que se viu vencida pela exaustão. Como ele amava aquele rosto de queixo determinado, a franqueza da honestidade daqueles olhos azuis. Quando se tratava de negócios, ela podia ser mandona e chata, mas era gentil, generosa e profundamente devotada com os que ela amava. Ela lhe tinha dado muita felicidade. Ele sorriu quando pensou nas surpresas que a vida oferece. Quando ele saiu de Londres, banido pelo pai, estava sozinho, sem ninguém que cuidasse dele, e depois ele a encontrou.
Lembrou-se da imagem dela na plataforma do trem em Southampton, recolhendo suas coisas espalhadas, e lembrou da fisionomia preocupada, das roupas humildes e daquele sotaque horrível dela. Nunca poderia imaginar que um dia se casaria com aquela garota da periferia londrina e viveriam numa mansão em Nova York e que ele seria feliz e amado. Ele queria que ela tivesse tudo, sucesso e segurança, e principalmente que encontrasse alguém que a amasse completamente, alguém que entendesse quem era ela e que nunca tentasse modificá-la, alguém como o rapaz que ela amara em Londres, aquele rapaz estúpido que ao perdê-la acabou perdendo a mais preciosa joia. Mas e ela? Ele se perguntava inquieto. E depois teve uma outra visão de Henry. Estava se afastando dele, dirigindo-se para uma bela casa de pedras, no meio de um campo de lavandas. Henry vestia um velho guarda-pó azul e suas mãos estavam cobertas de tinta. Voltou-se para trás e acenou, e de repente Nick sentiu o doce aroma do ar de verão e o calor em seu rosto. Arles. Era para lá que Henry estava indo, para a casa deles no sul da França. É claro, não era naquele lugar que Henry sempre dizia que eles deviam morar. Não posso, ele murmurou pesaroso, eu não posso deixá-la. Nick ergueu a cabeça na escuridão do quarto iluminado por um pálido luar. Se ouvisse uma voz, como se ouvisse uma voz vinda de longe, assentiu com a cabeça e se virou para Fiona ainda adormecida. Você ficará bem, Fi, ele sussurrou, sei que ficará. Fiona acordou sobressaltada. O que está vendo, Nick? Você está bem? Precisa do Dr. Eckhart? Eu estou bem. Ela deu uma piscadela para ele, ainda sonada. O que é, então? Eu só queria dizer que te amo. Ela sorriu aliviada. Oh, Nicholas, eu também te amo. Ela acariciou o rosto dele. Agora dorme, você precisa dormir. Está bem, ele disse, sabendo que não conseguiria, mas fechou os olhos para satisfazê-la. Fiona aprumou-se na poltrona e pegou o livro. Em poucos minutos, estava dormindo outra vez. Nick agora se sentia tão leve e etéreo quanto o ar da noite. Tinha a estranha sensação de que ele próprio era o ar, e a noite, e todas as plantas lá de fora. Sentiu uma última e breve dor agonizante, à medida que sua artéria frágil e entumecida se exauria na base do seu coração, enchendo o peito de sangue. Ele fechou os olhos, respirando rápida e penosamente. Cessou a dor. O traço de um sorriso bailou em seus lábios. Alguns segundos depois, Nick suspirou suavemente. Seu coração grande e generoso tinha deixado de bater e ele estava morto. Capítulo 65. No solo verdejante e tranquilo do cemitério da igreja anglicana, na Broadway, com a 159 Street, o reverendo Walter Robbins entregou o corpo de Nick à terra e sua alma a Deus. De pé ao lado do túmulo, Fiona se portava da mesma maneira que na igreja, com uma expressão vazia, totalmente alheia à cerimônia. As palavras do ministro não diziam nada. Seu livro de orações e sua cruz eram meros acessórios.
Nick estava morto e nada do que fosse dito poderia confortá-la. O nosso irmão Nicolas agora está no céu, descansando no seio de Abraão. Uniu-se ao nosso Salvador Jesus Cristo na promessa da vida eterna. Fiona desejava ter a mesma confiança daquele homem. Como ele podia saber onde é que Nick estava? Ela queria interromper aquele pretenso conhecimento e autoridade da parte dele e abalar as maneiras e o decoro que estavam ali presentes. Ela olhou as pessoas ao redor, todas com roupas apropriadas, vestidos, ternos e luvas negras, prendedores de gravatas e broches, uma fungada aqui, um soluço rapidamente silenciado ali, lenços requentados, pressionados em olhos marejados, nenhum lamento escandaloso. Ela queria ser escandalosa, queria gritar. Sua vontade era abrir a tampa do caixão, puxar Nick para fora e deixá-lo à vista do céu e das nuvens e da vegetação que florescia pela última vez. Antes que o coveiro o cobrisse de terra, Fiona queria abraçá-lo com força e beijá-lo no rosto e perguntar se ele fazia ideia do quanto a fizera feliz e do quanto ela o amava. Ela queria gritar para os céus e uivar como um animal, mas não podia. Não era um funeral de Whitechapel, era um enterro em Nova York. E a sociedade estava presente, o pessoal do museu, os artistas que Nick representava, seus colegas e clientes do comércio de chá, muitos dos seus empregados, seu tio Michael e sua tia Mary, Lan, que já era um homem e se tornara banqueiro, Nell, com 10 anos de idade, Sean e Pat, os gêmeos de 6 anos, Jenny, o bebê aninhado nos braços de Mary, e Alec, ainda em plena forma nos seus 75 anos. Fiona sabia que devia se manter firme na frente de todos, segurar as emoções com força, amarrá-las dentro de si com um nó. Mantinha-se de pé com os braços perdidos, sozinha em sua tristeza e sua raiva, louca para que o ministro calasse a boca, louca para ele acabasse aquele discurso tolo, fechasse o livro de orações e admitisse que não fazia ideia de onde Nick estava, e que ele aproveitasse a oportunidade para se dar conta de que o grau de incompetência de Deus era absolutamente intolerável. Muito tempo antes, depois de ter perdido a família e quase ter perdido a própria vida, Fiona chegou à conclusão de que Deus não passava de um senhorio ausente, descuidado, desinteressado, ocupado com outras coisas. Desde então, nada aconteceu de modo que ela pudesse reavaliar esta perspectiva. Achava difícil acreditar em ser supremo que tinha permitido que sua mãe e seu pai morressem de forma tão cruel e que, ao mesmo tempo, permitia que os assassinos prosperassem. Geralmente, ela ouvia os padres e ministros, que eram solicitados por alguma pergunta desesperada, dizerem que Deus age de maneiras misteriosas. Como se isso explicasse tudo, mas não explicava. Na verdade, só o fazia parecer um mágico. De quinta categoria, um contraventor de apostas, um ilusionista, um trapaceiro. Nunca duvidem de que Deus nos dá força para suportarmos nossos sofrimentos, continuava o ministro. Fiona o observou mais de perto. Ele não passava de um garoto, louro, rechonchudo e de bochechas rosadas. Talvez tivesse uns 22 anos. Provavelmente recém-saído da escola religiosa. A menina dos olhos da mãe dele, sem dúvida. Seus trajes eram novos e de excelente qualidade. Ela olhou para os pés dele.
Família rica, pensou, sapatos de couro macio, não podiam ser comprados com o salário de um jovem ministro. Ele usava no dedo uma aliança de ouro reluzente, recém-casado, talvez um bebê a caminho. Senhor reverendo, o que o senhor teria a dizer sobre a dor? Ela se pergunta. Enquanto buscava o rosto sombriamente benigno dele, ela conhecia a dor de perto e sabia que não havia jeito de suportar o insuportável. A melhor coisa a fazer era tentar sobreviver à dor. Ela continuou a observar à medida que o caixão de Nick descia à sepultura. O ministro aspergiu terra sobre ele, lembrando aos presentes que todos eram pó e ao pó retornariam. E depois tudo acabado. As pessoas começaram a se afastar da sepultura. Fiona permaneceu. Haveria uma ceia na casa de Michael. Como ela suportaria? Sentiu um braço forte enlaçar seus ombros. Era Simi. Ele a beijou na testa. Já podia fazer isso. Com 15 anos já estava bem mais alto que ela. E era extremamente parecido com seu irmão Charlie. Estava mais alto que Charlie, com aquela mesma idade, embora não tão musculoso, e era um requintado rapazinho americano, não um brigão de East End. Mas os maliciosos olhos verdes, a risada solta, o coração generoso e a disposição viril eram idênticos aos do seu irmão mais velho. Charlie teria agora 26 anos, ela pensou, um homem feito. Ela se perguntava o que teria sido feito dele com a vida rude que vivia em Londres, se tivesse a chance de continuar vivendo. Da mesma forma que se perguntava sobre o que resultaria da escola particular, das viagens de inverno e dos outros privilégios e oportunidades de que Simi desfrutava. Durante anos, ela acalentou a esperança de Simi voltar à cidade já formado, para compartilhar sua casa e seus negócios. Mas à medida que ele crescia, começava a duvidar disso. O garoto vivia ao ar livre. Passava as férias fazendo caminhadas e canoagem em Catskills e em Adirondacks, e estava com muita vontade de explorar as montanhas rochosas e o Grand Canyon. Nada o excitava mais que descobrir uma nova planta, um novo inseto ou um novo animal. As notas dele refletiam esse interesse. Era o melhor da classe em ciências naturais, matemática, geografia e história, e era o pior da classe em inglês, latim e francês. Esse garoto tem a alma de um pensador, Michael costumava dizer, igual ao seu pai antes de conhecer sua mãe. Claro que você não vai querer que desista disso para vender chá. Ele chegará a lugares desconhecidos. Fiona sabia que o tio tinha razão. Simi faria viagens pelo mundo. A herança de Nick, mais o fundo que ela abriu, permitiriam que ele se dedicasse a viajar. Ele lhe escreveria do Cairo, de Calcutá e de Katmandu. E lhe faria visitas entre uma e outra aventura, mas nunca trabalharia no comércio de chá. Nem residiria na Quinta Avenida. Ela teria que envelhecer sozinha em sua maravilhosa e gigantesca mansão. Vamos, Fi, sussurrou Simi apertando seus ombros. Já está na hora de ir. Ela encostou a cabeça no ombro dele e se deixou ser conduzida. 2 dias antes ele chegou de sua escola, Groton, para o funeral e ela se sentiu feliz com isso. A presença dele a confortava de uma forma que nenhuma outra conseguia. Eles tinham passado juntos pelo pior. Tinham cruzado um oceano para começar uma vida, de modo que os laços que havia entre ambos eram profundos. Fiona agora se dava conta,
do quanto precisaria dele nos dias que estavam por vir. A parte mais difícil depois que acaba o drama da morte e a comoção do funeral começa quando você se senta sozinho com sua dor. Simi sempre sabia exatamente o que lhe dizer quando estava deprimida, assim como sempre sentia quando ela precisava de um abraço dele. Ted Sissons e a esposa acercaram-se e disseram que estariam à disposição toda vez que fosse necessário. Depois chegaram outras pessoas dizendo a mesma coisa, com algumas variações. Gente boa, gentil, pessoas que queriam o bem e a amavam e que por ela eram amadas. Mesmo assim, ela não suportava ter que vê-las. Ela continuou recebendo pêsames, assentindo, agradecendo e tentando sorrir, e se sentiu aliviada quando elas se foram na direção de suas carruagens. Você vai ficar conosco esta noite, Fiona. Você e Simi. A voz de Michael soou atrás dela. Ela se virou. Sua família estava reunida, pronta para partir. Ela negou com a cabeça. Não posso, tio Michael, eu... Não discuta, Fiona, disse Mary. Esse é um argumento que você não pode vencer. Temos muitos quartos e não quero que vocês dois fiquem sozinhos na sua casa enorme. Ela esboçou um sorriso. Muito obrigada, abraçou a tia. Vou plantar uma roseira de rosas brancas, uma trepadeira perto da lápide. O Nick gostaria, disse Alec. Seu queixo tremia. Ele se virou para enxugar as lágrimas. É melhor pedir logo para que os coveiros não cubram de grama antes de plantá-la, acrescentou, afastando-se na direção do túmulo. Simi, Lan, será que vocês poderiam acompanhá-lo? Disse Mary. Ele já não enxerga tão bem como enxergava. Tenho medo de que ele caia. Lan se apressou atrás do avô, seguido por Simi. Mary encaminhou sua prole à carruagem da família. Michael lhe disse que se juntaria a eles em um minuto. Como é que você está se segurando, mocinha? Ele perguntou para Fiona quando se viu sozinho com ela. Eu estou bem, ela disse, de verdade. Olhou para o tio e notou que ele não tinha acreditado em suas palavras. Sinto falta dele, tio Michael. Sinto muita falta dele. Eu sei que você sente, todos nós sabemos. Ele a segurou pela mão e manteve-se assim, desajeitado, emocionado. Tudo vai ficar bem, Fiona, você verá. É somente o corpo que se foi, somente o corpo. Tem uma parte que não é enterrada, uma parte que fica dentro de você para sempre. Fiona beijou o rosto do tio, gostou das palavras dele e queria poder acreditar. Ela não sentia Nick dentro dela, só sentia um vazio vasto e dolorido. Está na hora de irmos, disse Michael. Você quer ir com a gente? Não, preciso de alguns minutos para me recompor. Irei sozinha. Vocês podem levar o Simi? Michael disse que sim, e Fiona caminhou na direção de sua carruagem. Louca para ficar sozinha, nem que fosse por um pouco tempo. Ao se aproximar da carruagem, avistou um homem alto, elegantemente vestido, parado com as costas voltadas a ela. Ele se virou ao ouvir o som de seus passos e tirou o chapéu. O cabelo dele agora estava branco, mas ele continuava bonito e elegante. Will, ela disse vacilante. Não lhe estendeu a mão com medo de que ele não a segurasse. Ela quase não sabia o que dizer. Já fazia uma década que não se falavam de um modo mais significativo desde que tinham se separado. Olá, Fiona, ele disse. Eu sinto muito, eu queria... Como está você? Nada bem, ela respondeu, abaixando os olhos. Claro, não posso imaginar como você está.
Que pergunta mais estúpida que eu fiz. Ele se pôs em silêncio por alguns segundos e disse em seguida: Eu soube que o Nicholas, que ele tinha falecido. Eu queria ir ao velório, mas não sabia se você gostaria de me ver lá. Por isso só vim ao enterro, para oferecer minhas condolências. Fiona ergueu os olhos até os dele. Por quê? Ele sorriu, melancólico. Porque mais do que ninguém, sei o quanto ele significava para você. Fiona o olhou nos olhos outra vez. Um soluço sacudiu seu corpo e depois outro. As palavras de Will, seu perdão enunciado sem palavras, deixou-a profundamente comovida. Um nó apertou dentro do seu peito e se afrouxou, liberando toda a dor e a raiva que estavam dentro dela. Ela começou a chorar. Will a tomou nos braços e deixou que ela desabafasse. Capítulo 66. Sentada em seu escritório com os cotovelos apoiados na escrivaninha e os dedos comprimindo as têmporas, Fiona tentava afastar uma forte dor de cabeça. À sua frente, o memorando de Stewart, um relatório de vendas do recém-lançado chá instantâneo. Já tinha tentado lê-lo 4 vezes, mas não conseguia passar da terceira frase. Debaixo dele jazia uma pilha de cartas e faturas que precisavam de sua atenção. A secretária aguardava por isso. Ela sabia que se não começasse nunca faria o trabalho. Uma brisa de maio entrou pela janela aberta, agitando os papéis e acariciando seu rosto. Ela se encolheu. A primavera brincava com ela. Lá fora a vegetação florescia. Tulipas, narcisos e frésias exibiam suas faces brilhantes para o sol. Floriam corniços, magnólias e cerejeiras, e as crianças corriam felizes pelo parque, com os bracinhos erguidos, saudando o retorno da vegetação. A beleza, porém, não aliviava a dor no coração de Fiona, só a intensificava. Ela se esquivou do cálido raio de sol que batia em seus ombros e estremeceu com o trinado feliz dos pássaros. Tudo e todos se mostravam radiantes com a chegada da primavera, e ela sentia-se morta por dentro. Nada lhe trazia alegria, nem a abertura de um novo salão de chá, nem o êxito da campanha publicitária, nem mesmo o crescimento de suas rosas-chá tão amadas. Tudo o que conseguia fazer era se arrumar toda manhã para o trabalho. Ela mal tinha ânimo para discutir com Peter Hurst por conta de novas ações da Burton, ou para saber se havia vendido 10 ou 10.000 caixas do chá instantâneo. O relógio na parede mostrava a hora, 2 horas. Ela resmungou. Ted Sissons chegaria a qualquer minuto, com o testamento de Nick. Ela aguardava a visita com má vontade. Ultimamente não suportava a presença de ninguém. Uma simples conversa casual era um suplício para ela. Suspirando, voltou a atenção para o memorando de Stewart, determinada a enfrentá-lo. Na metade da primeira página, ela foi interrompida por uma batida à porta. Fiona? Uma voz a chamou. Olá, Ted, ela disse forçando um sorriso. Entre. Posso lhe servir uma xícara de chá? Não, muito obrigado, ele disse, colocando a pasta sobre a mesa dela. Prefiro ir direto ao assunto. Tenho que estar na corte lá pelas 4 horas. Fiona abriu um espaço na mesa. Ele puxou um punhado de folhas da pasta e sentou-se. À medida que as colocava em ordem, dispondo-as sobre a mesa, seus óculos escorregaram para a ponta do nariz. Ela se debruçou na mesa e os ajustou. Obrigado, ele disse distraído. Depois olhou-a. Como é que você está? Bem,
Melhor, muito melhor. Você é uma péssima mentirosa. Ela sorriu com amargura. Desgraçadamente mal, que tal? Pelo menos isto é verdade, então. Aqui está. Ele estendeu uma cópia do testamento. A maior parte é rotineira, mas em algumas coisas vou precisar de suas instruções. Ele começou a enunciar os tópicos do testamento, detalhando todos os legados não monetários de Nick. Desculpou-se pela extensão do documento e pela linguagem técnica, explicando que Nick insistira que cada coisa ficasse estritamente calçada pela lei. Fiona fazia o possível para acompanhar a leitura, mas as palavras dançavam diante dos seus olhos. Quando ele chegou à parte das várias contas bancárias de Nick e de como elas seriam distribuídas, a dor de cabeça dela simplesmente atingiu o apogeu. E quando ela já pensava que não aguentaria nem mais um segundo, ele virou a última página do documento. É isso, Fiona, ele disse, mas falta uma última coisa. O quê? Ela perguntou com a cabeça explodindo de dor. Como você sabe, o Nick tinha um fundo de investimento no Banco Albion em Londres. O pai investiu uma soma de dinheiro para ele quando o Nick deixou a Inglaterra. Uma soma investida em diversas ações, que por sua vez geraram lucro. Ela assentiu com a cabeça. Esse fundo ele também deixou para você. Atualmente vale cerca de 700 mil libras. Isso deve estar errado, Ted. Isto é mais de 3 milhões de dólares. Eu sei disso e vai valer ainda mais. Muito mais. Mas como? Quando casamos, esta conta valia cerca de 100 mil libras. Houve uma compra adicional de ações. Quem comprou? O Nick? Pelo que sei, ele se recusava a se aproximar de uma corretora de valores e até de um banco. Não foi ele, foi o Lord Elgin, o pai dele. Pouco antes de morrer, Nick me disse que o pai tinha acrescentado mais ações ao fundo. E também disse que o pai não renunciaria a este dinheiro sem uma briga. Embora agora o fundo seja legalmente seu, Randolph Elgin pode tentar bloquear a transferência do dinheiro, e em minha opinião ele fará isso. Ainda estou para conhecer alguém que desista de mais de 3 milhões de dólares sem uma briga. Então vamos brigar, Ted. Até o fim. Eu pago. O pai de Nick é um homem horrível. Ficarei muito feliz de privá-lo deste dinheiro e também me agrada a ideia de usá-lo para um fim positivo. Alguma coisa que o Nick aprovaria. Talvez bolsas de estudo para estudantes de arte ou uma doação para o Metropolitan. Está bem, disse Ted, mexendo em alguns papéis até encontrar o documento que queria. Você terá que me dizer se quer que o fundo fique como está ou se quer resgatá-lo e transferir o dinheiro para o seu banco. Resgatá-lo, disse Fiona. Massageando as têmporas outra vez, ela estava impaciente e irritada, querendo terminar a conversa logo. Você tem certeza? Talvez seja mais fácil Elgin desistir das ações do que de uma grande soma de dinheiro vivo. Eu me lembro que aqui tem algumas bem rentáveis e uma que é um fracasso. Deixe-me ver. Abingdon Publis Amalgamated Steel. Esta é excelente. Beaton, Wicks Manufactures, Mills. Ah, aqui está a maçã podre, Fiona. É uma companhia de chá Burton Tea. Cristo! Por que alguém comprou tantas ações desta companhia? E por que as conservou? Perderam 2/3 do seu valor de compra. Fiona parou de massagear as têmporas. Ted, o que foi mesmo que você disse? Ela sussurrou. Burton Tea. São exatamente quantas ações? Ela perguntou, enquanto procurava caneta e papel.
Ted desceu o dedo pela coluna. Na verdade, muitas. Ted, quantas? 450 mil. Fiona prendeu a respiração. Ted olhou-a. Ela estava com os olhos completamente arregalados. Então foi assim que ele fez, ela disse. Mentiroso, bastardo, ordinário. Nunca entendi como é que ele conseguia reter 51% quando estava atolado em dívidas. Ele fez exatamente assim. Fez o quê, Fiona? Ela não respondeu. Puxou abruptamente uma gaveta da escrivaninha e retirou uma pasta. Abriu-a, consultou os documentos dentro dela e fez umas contas. 52%, ela disse com a voz trêmula. Agora tenho 52%. De quê? Da Burton Tea, Ted. Deixe-me ver isto. Ela pediu os papéis que estavam com ele. Ted os estendeu para ela. Os registros mais recentes estavam na parte de cima. Ela folheou atentamente os balancetes até achar o que procurava, a compra das ações da Burton Tea. Foram acrescentadas ao fundo de Nick em 1894. Elgin pagara cerca de 3 libras por unidade, aproximadamente $15. O total das ações da Burton Tea, somado às outras ações de Nick, avaliadas à época em cerca de 160 mil libras, fizeram a conta crescer para 1,5 milhão de libras, uma soma estonteante. Ela pegou rapidamente seus próprios balancetes e descobriu que pagara entre 18 e 21 dólares por cada ação da Burton Tea. As ações de Nick tinham sido adquiridas com desconto. Depois, ela comparou o balancete de Nick de março de 1894 com o balancete mais recente de março de 1898. Ted estava certo. Todas as outras ações geraram lucro, exceto as da Burton Tea, e as perdas desta companhia tinham sido tão grandes que, mesmo com o crescimento das outras ações, a conta perdera quase metade do seu valor em 1894. As 450 mil ações que Nick tinha da Burton Tea agora só valiam 500 mil libras. As datas, a diferença no preço das ações, as perdas, tudo checado. Ted, eu quero o fundo do Nick, intacto, disse Fiona, olhando os balancetes. Custe o que custar, entendeu? Eu preciso destas ações nas minhas mãos. Comece esta noite. Mande uma carta para o Albion, não. Mande um telegrama. Foi tomada de repente pelo pânico. O Elgin não pode vender as ações, não é? Perguntou angustiada. É claro que não. Os bens de Nick foram congelados no momento em que o testamento foi autenticado aqui em Nova York. E agora pertencem legalmente ao parente mais próximo dele, ou seja, você. Ótimo, ótimo. Informe imediatamente ao Elgin os meus desejos. Ela se levantou e começou a andar pelo escritório. Mande o telegrama esta noite, Ted, esta noite. Alguém do seu escritório pode fazer isso? Eu quero que ele o receba amanhã de manhã. Anda, Ted, vai agora. O meu cocheiro levará. Assim você chegará a tempo de parar no seu escritório, antes de ir para a corte. Ted foi colocado para fora do escritório de Fiona e para dentro da carruagem dela, com uma fisionomia totalmente confusa. Ela o fez jurar que enviaria o telegrama o mais rápido possível e depois gritou para que o cocheiro levasse até o outro escritório. De volta à sua sala, Fiona sentou-se atônita na cadeira. Não sabia se chorava ou ria. As ações da Burton Tea que ela procurava tão desesperadamente estiveram durante todo aquele tempo no fundo de investimento do seu marido. 30% de 1,5 milhão nas mãos de Nick. Agora tudo fazia sentido. Burton deve ter precisado de dinheiro em 1894
para financiar sua entrada no mercado americano. Antes daquela ocasião, ele já tinha vendido 300 mil libras emprestadas do Albion. De acordo com os vários artigos que Fiona lera nos jornais, seus acionistas sabiam disso e dificultaram as coisas para ele. A fim de obter os fundos adicionais dos quais necessitava, sem que os investidores ficassem sabendo, Burton ofereceu uma fatia de suas ações ao próprio Elgin e não ao banco. E ofereceu-as com um considerável desconto no preço, conforme visto por Fiona no balancete. Burton sabia que Elgin manteria as ações a salvo, porque o havia convencido de que o valor das ações subiria com o estabelecimento da Burton Tea na América, um grande país com uma produção crescente. Quando isto acontecesse, Burton usaria os lucros obtidos na América para comprar suas ações de volta a um preço mais alto, e Elgin teria um bom lucro. Como a venda era para ser mantida em segredo, Elgin não poderia usar o dinheiro do Albion. O banco já era uma sociedade anônima, e suas transações estavam sujeitas à investigação dos acionistas. Sendo assim, Elgin fez uso do seu próprio dinheiro e transferiu as ações para uma conta privada, a conta de Nick. Talvez ele tenha contado com o auxílio de sua secretária particular e de algum contador de extrema confiança. Seriam os únicos no banco a saber da existência desta conta. Claro que Elgin deve ter achado que as ações estariam a salvo nessa conta e não teria que dar nenhuma explicação para Nick. Ele sabia muito bem que ele odiava qualquer coisa relacionada com o Albion. Nick nunca reclamaria por aquelas ações. Ele não se interessava pelos seus próprios investimentos, só queria saber dos lucros que ofereciam. E além disso estava gravemente doente. Quando ele morresse, solteiro e sem herdeiros, o fundo simplesmente retornaria à sua família. Os dois devem ter pensado que era um acordo perfeito. Burton teria o empréstimo de que precisava e Elgin um bom lucro mais tarde, e nenhum seria mais esperto que o outro. Havia, no entanto, duas coisas com as quais Elgin não contava. Primeira, um possível fracasso da expansão da Burton na América, que o impedisse de comprar as ações de volta. Segunda, Nick poderia não morrer, casar-se e depois deixar tudo para a esposa, inclusive o fundo de investimentos. Fiona respirou fundo por alguns segundos, incapaz de permanecer sentada. Levantou-se em seguida chocada com o que acabara de saber. Seus olhos pousaram na fotografia de Nick que ela mantinha em sua mesa. Se ela ao menos tivesse sabido disso antes, mas como poderia saber? Ele nunca conversou com ela a respeito daquela conta. Aliás, nem ele sabia de alguma coisa. Nunca soube quanto tinha em sua carteira. Ela pegou a fotografia. Pela primeira vez, desde que Nick partira, ela o sentia ali ao lado dela. Ele ainda a protegia, ainda olhava por ela. Seu corpo fenecera, mas seu espírito vivia no coração dela. Ele era e seria para sempre uma parte dela, tal como Michael havia dito. Uma outra brisa penetrou na sala, e desta vez ela não estremeceu. Desta vez ela sorriu, ao imaginar que a suave carícia da brisa era Nick, tocando o seu rosto. Ela levou a fotografia ao peito, fechou os olhos e murmurou por este último presente que recebera dele. Muito obrigada.